Beleza, galerinha, estamos de volta, parte 2 do vídeo, fatores bióticos e abióticos nos ambientes. Agora sim, vamos iniciar o capítulo, depois de ver toda aquela introdução, né, que vai te dar base, para conhecer melhor o que são esses fatores. Bom, o ambiente, ele pode ser definido com um local feito por determinados fatores. Esses fatores e condições vão determinar a vida, né? E até a vida vai determinar o ambiente. Vocês vão ver nessa parte do vídeo que tem relação. Entre os ambientes, nós temos o ambiente terrestre, o ambiente aquático. A sala de aula pode ser um ambiente. Um jardim em uma cidade. Um jardim, né, uma cidade, uma mata e até mesmo a boca de um indivíduo é um microambiente. Tanto é que a nossa boca tem bactérias. Você pode escovar o dente, mas elas continuarão a estar lá. A gente escova para tirar as bactérias ruins. Existem bactérias boas na nossa boca, ok? Que ajudam na digestão dos alimentos. E é um ambiente. Então, só para vocês terem ideia, essa relação existe. A vida está muito mais próxima do que a gente imagina. Bom, deixo para vocês duas perguntas para refletir. A primeira, quais são os principais elementos vivos e não vivos de um ambiente? Pensa aí. Tempo. Beleza? Você pode usar essa figura do seu livro, tá? Por quê? Se você pensa em elemento vivo, você olha a figura do seu livro na página 74, você vai falar assim, verde. Verde é planta. Então é elemento vivo. Perfeito. E outro elemento que está aí? A água. A água não é vivo. Então você já consegue imaginar alguns elementos vivos e não vivos. E a nossa aula vai girar em torno dessas coisas. Segunda pergunta. Será que todos os ambientes que existem no planeta possuem os mesmos elementos? Será que o Pantanal é igual ao deserto do Saara? Será que a Antártica é igual à floresta amazônica? Bom, essas perguntas podem ser respondidas com todas essas coisas que a gente vai ver aqui no livro. Mas eu acredito que você já tenha a resposta. Então vamos falar de ambiente e os seus graus de classificação. Praticamente todos os ambientes da Terra... letra maiúscula, tá? Terra, planeta. Todos os ambientes da Terra sofrem modificações, tanto diretas quanto indiretas. E essas modificações são feitas pelo ser humano, não somente, mas praticamente todo o ambiente tem influência do ser humano. Então é como se fosse um homem pintando um quadro de cinza, enquanto uma natureza verde está sendo apagada. E é isso que está acontecendo, né? Infelizmente. Bom, para entender como esses ambientes funcionam, é necessário você reconhecer os elementos. Esses elementos vão fazer parte do ambiente e vão ajudar na hora de caracterizar. E também você vai entender como eles interagem. Gente, elementos vivos e não vivos. Esses elementos vivos e não vivos são chamados de fatores bióticos e abióticos. Eu dei uma adiantada na primeira parte do vídeo, mas eu trouxe para vocês o significado das palavras. Biótico vem do grego vida. Então são elementos vivos, fatores vivos. E abiótico, o A, vem do grego não, então não vivo. Beleza? Bom, tendo isso como base, você sabe que biótico, por exemplo, é um organismo. E abiótico, por exemplo, é a terra, o ar, o fogo e a água, por exemplo, que são os elementos da natureza. Então, fica tranquilo em entender isso. Mas vamos falar de ambiente. E aí a gente vai entender que esses ambientes têm elementos bióticos e abióticos. Aqui é uma foto antiga da Avenida 14 de Março. Eu falo antiga porque não tem mais esse canteiro, infelizmente. Eu acho que essa árvore também não tem mais. Não sei qual era a ideia que eles queriam fazer. Acho que eles queriam fazer uns quiosques e acabou não saindo nada. Só pioraram a situação da praça. Enfim. Quais elementos eu posso encontrar num ambiente como esse? Como uma praça, como uma cidade? Logo, você pode pensar em árvores, grama, insetos, bactérias, como fatores bióticos. E aí, como fatores abióticos, nós temos o solo, a água, o calor e a luz. É a mesma quantidade que tem na cidade e lá no meio do Pantanal? Não é a mesma quantidade. Então a gente já começa a pensar que Pantanal e um deserto é diferente, né? Obviamente. Bom, mas vamos falar de fatores abióticos, lá na página 76. São exemplos de fatores abióticos o relevo. Então a gente tem uma região montanhosa, pode ser uma região plana ou até mesmo pequenas elevações. São exemplos de fatores abióticos.
O tipo de solo, arenoso, argiloso, pedregoso, né? A gente viu até as rochas na outra aula, né? Na anterior sobre as rochas, a gente viu que cada lugar tem um tipo de rocha. Quantidade de chuva, né? Tem lugar que chove muito, tem lugar que não chove quase nada. Por exemplo, a floresta amazônica chove muito, mas o deserto do Saara chove poucas vezes no ano. A temperatura ao longo do ano é um fator abiótico. Até a intensidade do vento, quanto venta naquele lugar, é um fator abiótico. E aí, gente, todos esses elementos têm o que em comum? Eles são importantes para a manutenção, ou seja, para a sobrevivência dos seres vivos. Seja muito ou pouco. Então, só para vocês entenderem, eu trouxe para vocês as condições para que a vida aconteça. Tanto a vida quanto a evolução, porque a gente já comentou sobre evolução. Primeira coisa, temperatura. Outra coisa que eu trago para vocês, o sal, a salinidade, quantidade de sal no lugar. A umidade, a luz, o solo, a chuva, o clima, o oxigênio e outros gases. Todos esses são condições para que a vida aconteça. Ora, alguns seres vivos precisam de mais de um ou de outro. Por exemplo, eu trouxe para vocês um exemplo do experimento para a sobrevivência de uma alga. Nessa alga, eu posso controlar a temperatura, o gás carbônico, eu posso controlar a luz. Isso aí vai me definir, por exemplo, se o ser vivo vai crescer, se ele vai viver, se ele vai morrer. Então, eu posso aumentar a temperatura e posso ver se ele vai morrer ou não. Ou aumentar a luz para ver se ele vai crescer ou não. Beleza? Então é isso, gente. Fatores bióticos já são fatores vivos, que também podem interferir direto ou indiretamente no próprio ambiente. Então o ambiente interfere na vida e a vida interfere no ambiente. Esses ambientes que têm interação de vivos e o ambiente propriamente dito, são chamados de ecossistemas. Ou seja, alterações podem ser feitas em ambos. Então o ecossistema inclui os seres vivos e o ambiente, com suas características físico-químicas e as suas inter-relações. Você combina os dois e nós temos o ecossistema. Beleza? Bom, gente, para finalizar o nosso vídeo, eu deixo para vocês uma atividade de pesquisa e leitura, para você que é cientista, hora de investigar. Você vai fazer uma leitura dos textos da página 78 e 79. Né? Da 78, quais são as características de um ser vivo, e na página 79, o conceito biológico de espécie. Você vai pesquisar um pouco mais sobre esses assuntos, né? Se você tiver sem livro ou precisar procurar algo mais, e vai responder algumas questões que o cientista tem que saber. Beleza, gente? É isso, terminamos a nossa aula. Atividade para entrega no Google Formulários ou APC impressa. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!